Olá, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite. Bom dia para quem tá vindo, para tá chegando. Isso aí. Hoje eu e o Rafael trouxemos uma surpresa especial para vocês aí também. Nosso segundo entrevistado, Rafa? Graças a Deus. Graças a Quem Deus. diria, né? Que a gente, além de criar conteúdo, de dar aula, de atender, de trabalhar, ainda tá trazendo convidado para falar com a gente, né, Léo? Que diz o Rafael, as nossas multitarefas, né? Mas a gente dá conta de tudo, né, Rafa? Já conversei contigo. Você disse que não é para eu falar que tá corrido, mas tá corrido. Não, é mas pra a tá gente corrido, tá dando não. conta. E hoje, o nosso querido amigo Gianluca aceitou meu convite aí, o nosso convite. A gente vai ter o privilégio de ele passar um pouquinho e transmitir, né? Como é que ele criou essa marca, Gianluca, esse nome. Gianluca, primeiro, muito obrigado por ter aceitado o convite do Léo, em especial. E se aceitou o convite do Léo por tabela comigo. Eu acho que é o mais importante disso tudo aqui é que você é uma inspiração para nós. Eu acho que todo convidado tem que ser inspiração, literalmente inspiração. E você é, porque dentro de algo que é tão desafiante para todos nós, diante da nossa rotina e das nossas tarefas, você nos mostrou que é possível. Eu acho que é por isso que você é um convidado tão especial e eu acho que o tanto que vai agregar, não só para as pessoas que estão inscritas no canal, mas também para nós, porque é um aprendizado. Eu percebo e vejo o quanto você lida bem com isso tudo que você criou. O Léo falou de marca, de identidade, eu falo que o quanto você transita na sua essência e naquilo que tem que fazer. Então isso para mim é inspiração. Eu acho que nada mais claro e mais objetivo do que isso. Você está aqui hoje, eu estou muito feliz e honrado. Obrigado. Isso é uma inspiração para nós. Bom, para começar, o Rafa foi uma das primeiras pessoas que eu conectei em Balneário, né? Quando eu cheguei aqui, há 7 anos atrás, e dei de cara com ele, conversamos bastante, me deu muitos conselhos iniciais, né? Sobre o espaço, como é que funcionava. Eu não lembro, mas tá bom. Eu não sabia disso também, não, viu? Já é uma novidade. Que lindo. O Léo também, né? Foi uma pessoa que eu passei a conhecer no ano passado, né? Através das terapias lá. E, cara, primeiramente eu agradecer realmente o convite. Eu amo muito o que eu faço e existe muita verdade no que eu entrego. É um caminhar de longa data, já não é de ontem, né? Tem tudo um porquê, como, para quem, né? E, cara, hoje realmente, perante a nossa sociedade, seja ela uma sociedade que coloca, de repente, religião na frente, rótulos, a gente vem confrontando com todo mundo, mostrando que, cara, Deus deu uma vida para você, né? O que você está fazendo nessa vida maravilhosa que Deus te entregou, né? Nós falamos muito disso num episódio que a gente disse que é coragem para contar a sua história. E eu acho que você acabou de resumir isso, né, cara? Eu acho que você tem coragem para contar a história do Gian Essence e colocar isso a serviço do público. E, cara, por isso que eu acho que você tem alcançado tantos voos e ninguém... como é que eu posso dizer, né? Capaz de falar se é rápido ou lento, mas a gente vê o quanto você alcança e o quanto a gente sabe que isso é desafiador. Ser agente num mundo onde existe um monte de gavetas e poder fazer o que você faz com tanta maestria. Que oportunidade de aprendizado. Oportunidade, e ainda mais que não é um colega de profissão nossa, né? De sala, né? A gente de sala, personal trainer. O tempo inteiro se olhando, né? Pelo menos agora é se vendo, se olhando e não se julgando. Eu acho que é aí que mudou todo o rolê da nossa jornada de autoconhecimento, né? E o que eu me conectei com o Gian até foi, eu acho que talvez até no meio das nossas gravações ali no começo, foi essa história, o que ele trouxe para mim sobre o propósito dele, né? Foi o que me marcou muito sobre ele, a maneira que ele falava, de como ele colocava a dança como o propósito da vida dele também. Ele falou não só tem um porquê e um porém para onde vai. Sim. Cara, eu falo muito sobre isso. Hoje eu ressalto muito até mesmo nas plataformas, dos cursos que a gente está entregando. É que assim, ó, a dança, o universo da dança hoje é um universo muito amplo, ganhou uma dimensão absurda em todos os com canais de veículos, mídia e tal. E só que poucas pessoas falam sobre pessoas. As pessoas falam sobre elas, né? Não é sobre a próxima, o próximo, né? Ela fala sobre a vaidade dela, o ego dela. E tá tudo bem. Cada pessoa tem esse momento, tem que respeitar. Só que eu entendi que isso foi uma jornada, tá? Não foi do dia pra noite. Mas eu entendi que, cara,
A coreografia, um exemplo. A coreografia é um veículo. A Roma, o destino onde a pessoa vai chegar é diferente. O que é? Cara, é a pessoa ser feliz. A pessoa tá aí para uma... Não é terapia, mas é terapêutico. É uma cura, alegria. Eu quero me divertir, eu quero se sentir viva. Liberdade. Então, isso é o destino, entendeu? Então, vai muito além da coreografia. Então, vai muito além de uma simples... Cara, entrou para dançar? Ei, conecta aqui. Fecha a porta. Ei, esse momento é um presente que você está se dando. Vamos se divertir, sem se preocupar em acertar. Sim. Porque lá fora, quando você bate a porta e vai para a sociedade, você está se cobrando o tempo inteiro. Porque a sociedade te impõe isso. Tem que ter um corpo bacana, tem que ter uma roupa legal, tem que ter isso, aquilo, tem que ter. Mas e o teu ser? Como que ele está sendo visto? Como você está se olhando? E não é nem você ser visto, é como você está se olhando. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caramba, cara, mas é muito mais forte o que eu posso proporcionar para a pessoa do que simplesmente uma coreografia. E a gente falar num universo onde a gente que te conhece, você que traz aulas coletivas e, no geral, é um público feminino, você acaba não anulando, porque talvez isso é muito difícil, mas aquele pseudo de competição que existe entre elas e comparação, que também existe no nosso universo masculino, mas você acaba trazendo o que eu falo pro Léo sempre, que é o senso de pertencimento. Esse senso daquela hora que a porta fecha e que eu pertenço a alguma coisa ou a algum clã, algum bando, porque a sua história traz isso pra nós, essa força de pertencimento, de origem. As pessoas que dançam com o Gianluca têm uma sensação, seja em um local ou em outro, é uma comunidade. E eu acho que essa comunidade só existe porque justamente porque você entrega muito mais do que movimento. Hoje eu sempre falo pro Léo, e agora eu tô tendo a oportunidade de conversar com você ter a dança como recurso e se colocar esse recurso a serviço do outro, é impossível não dar certo. Porque foi o que você me falou agora. Eu nunca tinha escutado isso da tua parte. Olha, um cara sensacional criando coreografias e liderando muitas pessoas. Então, quando você me traz isso agora, começa a fazer mais sentido ainda da onde vem essa sensação de pertencimento. Das pessoas querendo esses 30, 40, 50 minutos com você. E com elas mesmas. Então é um senso de pertencimento que a gente que fala tanto de Viva por Inteiro aqui, Léo, é a primeira das ordens das constelações. O pertencimento. Então quando a pessoa consegue, com o seu servir, criar uma comunidade onde as pessoas se sentem pertencentes, ela já sabe aonde começa. Sim. E aonde termina. Eu desenvolvi ao longo dessa jornada uma metodologia que é o que eu carrego nas minhas aulas e no meu curso também, que é o 3P. Olha que alucinação bacana, que é permissão, pertencimento e poder. Agora vou ressaltar uma por uma. A permissão. Anteriormente, quando ainda o Jean existia um ego inflado, porque existiu, eu acreditava que a permissão quem tinha que dar era eu para o aluno chegar até a aula. Mas não, depois de um tempo, né? Maturidade, tá tudo bem. A permissão é tua. Quando você se permite entrar na sala, se permite errar, é permissão. Eu estou me permitindo estar naquele momento ali. Quando você entra naquele momento comigo, eu te mostro que você pertence àquela tribo. E, gente, isso é incrível, porque a gente fala muito disso aqui. Eu vou te cortar, porque eu acho que é importante uma observação no sentido, como é que a gente se permite quando a gente sabe internamente pedir? Pedindo, né? Pra gente. E se torna um autocuidado também. Na verdade, lembra daquilo que eu falo, por que muitas das vezes a gente não se permite? Porque a gente está exigindo que outra pessoa tire a gente do lugar, a gente está exigindo que o mundo leve a gente para aquele lugar e não pede. Então, assim, é como para ela entrar e no momento que ela vai entrar, ela tá pedindo para a alma do Gianluca se ela pode. E é só quando ela sente que pode, que ela é como se a gente voltasse a ser aquela criança humilde que pede e não exige o amor dos pais, a gente consegue se sentir pertence. E se permite. Se permite. Porque aí ela ama aquilo ali. Aí ela, em seguida, você traz essa questão do pertencimento, que é hoje, nossa gravação do 10º encontro, Jean. A gente vai falar de 5 tópicos do que é para você ver uma vida plena e próspera. E primeiro tópico, já te dando um spoiler, Léo, não é uma questão de pertencimento, é a diferença entre o pedir e o exigir. A gente não consegue ali na aula do Jean pedir para entrar
humildemente e pertencer se a gente não faz isso lá na nossa casa? Exato. Então, se a gente estiver exigindo aqui no nosso clã de origem, o nosso clã atual, aqui na aula do Jean a gente vai chegar exigindo. E o Jean já disse pra nós, não. Não, aqui não. A pessoa não vai conseguir entrar, porque tem um pertencimento e tem a ordem, que o maior é o professor e no caso é você. Então, você percebe o quão rico você construiu isso. Que é muito maneiro, então nem é alucinação, eu já adorei. E quando eu desenvolvi esses são os 3 pilares, né, que eu utilizo no meu curso, para que a pessoa, ela... Porque o que acontece? A rotatividade das aulas, né? Quando a pessoa entra na aula, ela se depara com uma aula 100% coreografada, desafiadora, que muitas vezes ela nem conhece a música. E como que ela vai ficar? Transitando em vários mundos, né? Porque eu vejo que você dança todo tipo de coreografia. E como que ela vai ficar? Se eu, professor, líder perante aquele momento, não falar, ei, tá tudo bem. Como que é o seu nome? Léo. Léo, boas-vindas, sinta-se em casa. Faça do seu jeito. Eu sou um mero instrumento aqui que vou transbordar alegria para você. Se vai para a direita, vai para a esquerda, não tem problema. A constância na aula vai te levar a um acerto. Mas tá tudo bem, vai devagar. E só que eu peço uma coisa, não para. Não me julga, né? Não para. Não se julgar, Não se né, julga. cara? E uma coisa que eu vou só pegar esse gancho, quando eu pulei num pêndulo lá em Urubici, que cara, um pêndulo lá, até o Rafa Meu lembro daquele lá. pulou. Aí quando eu cheguei, o cara me equipou todo, eu cheguei na ponta do penhasco, ele falou, você já pulou? Eu falei, não. Daí ele, então tá bom, vai lá pra trás. Conectou, a hora que ele falou 3, 2, 1, eu me joguei. Aí quando eu subi a corda, ele falou, cara, que pulo... que pulo animal. Você deve ter pulado várias vezes. Eu falei, não, foi meu primeiro pulo. Tava pronto pra mergulhar. Mas como então que tu não teve medo? Irmão, eu não tinha outra escolha. Eu tava aqui, ó. Eu percebo que se eu tô aqui, eu me jogo, eu vou chegar. Pode demorar, mas eu vou chegar. Entendeu? Então, assim, tô seguro? Tô. Confio em você. Tô indo. Beleza? Vou me jogar, cara. Porque quando as pessoas ficam naquela... Qual que é a característica de uma pessoa que se joga, Léo, nesse sentido? A gente que fala tanto de palavras não ditas e você hoje que tem se desenvolvido para trabalhar com a ferramenta que eu trabalho, esse se jogar sem medo é um ato de muita coragem. Corajoso. Não vamos levar para aonde isso vai dar, mas o que move a pessoa que tem um medo pseudo controlado? Nós já falamos sobre isso no Elo Rompido. O Jean está diante de 2 pessoas que em algum momento tiveram o elo rompido. Eu sempre dou o exemplo, Jean, dos mamíferos. Quando eles, por algum motivo, ainda jovens, bem jovens, é separado dos pais, isso para a selva é o maior risco que um mamífero pode correr. E você está diante de 2 que em algum momento, 2 crianças pequenas, mamíferos pequenos, foram separados, arrancados. E a gente chama isso dentro da visão sistêmica de elo rompido. E isso faz com que a gente se torne muito forte e muito corajoso. No sentido de se expor. Porque aquela que é a maior dor de um mamífero, que no caso nós, a gente venceu. Então qualquer coisa que vai vir adiante, a gente vai ter culhão pra encarar, entendeu? Porque assim, a porrada maior do que aquela é como se ela não fosse existir. E a gente não tá dizendo que os nossos foram culpados por ter separado, mas a gente fez daquele limão uma limonada e fez aquilo isso é uma força agora. Oportunidade. Isso eu levo isso pra vida. E ver você falar assim, eu não sei da tua história. Com tanta segurança. Mas é uma questão de que em algum momento você viveu um elo rompido e teve que ser forte. Vamos contar um pouco, vou pegar para a gente finalizar, né, sobre o pertencimento. É essa comunidade de acolhimento, é isso que as pessoas têm. E para finalizar, e voltando no gancho do Rafa, o poder, o que tem a ver o poder? Irmão, se acabou uma aula comigo, a mulher que entrou ali, ela entrou pelaquela porta, ela vai sair empoderada. Por quê? Porque não é sobre a coreografia que ela acertou, mas é o suor que escorreu, o sorriso que ela colocou no rosto, Os hormônios que ela liberou,
o nome que ela ouviu. E aí, Flávia, tá tudo bem? Opa, ele me chamou meu nome, cara. Isso causa muito impacto nas pessoas. Por quê? Porque moeda, irmão. Existem 3 moedas na minha vida que são as moedas mais caras que existem. Primeira moeda, você. Segunda moeda, atenção. Terceira moeda, tempo. São moedas preciosíssimas. Então é isso que eu chamo de poder. Assim, a pessoa, caramba, cara, eu fiz a aula do cara, não sei dançar nada, mas eu me diverti horrores. Mas olha que engraçado, Jean, na mesma frase ele conseguiu mudar. Responder. Ele conseguiu mudar algo pra mim, que o sujeito a pessoa é diferente da mulher. Porque quando a gente só fala mulher, é como se só a mulher ficasse empoderada depois de uma aula. Você imagina um homem. Um homem fazendo isso. Ou essa mulher com o marido poder fazer isso naquela aula. Exatamente. Isso que é muito mais empoderado, entendeu? Então, quando a gente pensa em incluir, aí no final ele trouxe a pessoa. Aí eu acho que a pessoa fica um pouco mais amplo. A pessoa sai empoderada, porque eu fico imaginando. Eu já me acho o alecrim dourado. Se eu ir pra sua aula e arrasar, eu vou falar, olha, elas é que lute, eu tô aqui. Então eu fico pensando, o poder que isso tudo gera em qualquer ser humano. Qualquer ser humano, não porque especificamente só acho que quando a gente traz isso, né, Jean, e principalmente você, que o seu público é essas mulheres, e você hoje atua diretamente e faz a diferença na vida delas, mas hoje você está diante de 2 homens. Então, de forma indireta, você fez a diferença na vida porque você se tornou referência para nós 2. Então, na forma indireta para 2 homens, você também faz e faz bem feito. Então, fico pensando assim, esse empoderamento que você tem também pode ser para os homens. Foi isso que eu senti também. Total. Sobre incluir o masculino. Inclusive, eu tenho homens que fazem aula comigo. Pô, e eu imagino, cara. Hoje, por exemplo, o avatar, o homem que a gente fala na figura, ele tem vergonha de ir pra dentro da sala pra dançar. Mas ele fala, escondidinho no direct, ei, ô amigo, você faz aula online que eu queria comprar, queria fazer em casa. Porque se eu faço em casa, eu posso ir pra balada lá e saber um passinho já. Tá vendo como tudo tem um giro de quê? Se conecta. Vai alcançar, gente. É mais amplo, né? Mais amplo. Todo. E o homem precisa disso também. De se jogar, de soltar, ter um molejo. Irmão, entenda uma coisa. Eu sou a persona transformada. Eu não consigo transformar ninguém se eu não sou essa pessoa transformada. E eu venho de uma escala de transformação gigantesca. Quando você fala transformação, é a questão do autoconhecimento. Total. Eu acho que isso é uma frase muito importante, né? Porque quando a gente fala de qualquer alcance, de qualquer sucesso, hoje eu não consigo ver um cara de sucesso profissional se ele não tem esse sucesso pessoal. Esse sucesso pessoal eu acho que não é uma luta, porque hoje já é mais leve, mas a gente tem que estar se transformando full time. Cara, o tempo todo. Foi isso que me chamou a atenção no dia, essa questão que ele trouxe sobre as buscas dele. E poucas pessoas hoje, na verdade, eu não dou mais bola pelo pré-julgamento, existe, né? Uhum. Porque a minha pré-ocupação tem o pré-julgamento e tem a minha pré-ocupação. Eu não ocupo mais lugar no futuro pensando que eu estou passando de mim. Tá tudo bem. É sobre ele, não é sobre o Jean. Então muitas pessoas não sabem de que jeito eu entrego, como é a minha aula. Não sabe como eu estou comunicando aqui, agora vai ter essa virada. E tá tudo bem, porque tem tempo para tudo. Uhum. Né? E hoje, se você perceber, nós vivemos uma sociedade dopaminérgica. Todo mundo quer para ontem, para agora, é agora. O feed do celular, irmão, é infinito. Quanto mais você gira, você não tem mais paciência para ouvir áudio, é 2x. Então, é um mundo dopaminérgico, tá acelerado. E eu vinha de uma sequência que eu também estava acelerado, cara. Era personal trainer, era aula de dança, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Já viu a história do pato? Pato nada? Nada. Pato voa? Voa. Pato corre? Corre. Mas pato faz tudo meia boca, cara. Mas literalmente isso que você falou, é o tempo. É o tempo? Eu acho que quando a pessoa se expõe, até tá nesse giro acelerado, como você falou, pode ser até uma fuga, mas é o tempo que ela precisa para ganhar tempo.
Que isso é muito foda, né? A gente hoje também tem que tomar muito cuidado até com o nosso pré-julgamento. Desde o começo que você falou, cara, desde a hora que você falou da entrada na sala, eu percebo que a grande diferença é que você isenta o seu julgamento daquela pessoa que abriu a porta. Então, a pessoa, ela se sente pertencente. Ela se sente que a alma dela foi permitida entrar. E ela pode ser livre de julgamento dentro das ordens de um ajudante sensacional. Então, é impossível dar errado. Cara, na minha vida eu tenho algo muito forte, que é meu propósito. É bem grifado na minha cabeça. Servir. Uhum. Quando a gente fala da aula, por exemplo, ali, quando a pessoa ela entra e ela se depara com um cara, muitas vezes a pessoa olha pro Jean e vê talvez um menino tatuado, com um corpinho legal, não sei o quê. Quando ela entra na sala, que ela vê o Jean brincando e passando a mão na orelha e prendendo, amarrando o cabelo e fazendo caras e bocas e não sei o quê. Eu criei um personagem há muito tempo que confundiram na internet. Ah, mas então você é gay. Não sou gay. Tenho muitos amigos meus gays, homossexuais. Respeito pra caramba. Amo de paixão. Só que eu criei, o que eu criei? Eu criei uma mulher, cara. Uma conexão? Por quê? Porque foi uma fase que eu consegui. Porque existe muito aí fora a figura do homem machista de acelerar o sinal. Uhum. E a mulher ficar, opa, vou fazer ela com esse cara. Ou o marido, de repente, vê aquele cara. Eu não quero isso. Aí eu conectei uma persona feminina que aí vem da minha história. Ah, com certeza. De mãe, de vó. Que eu me conecto muito fácil. Que eu tenho o prazer de trazer nesse momento com elas, essa brincadeira divertida. Mas ressaltando, tá vendo essa figura aqui? É para aproximar de você, só isso. E para você entender que cada toque que eu for te dar é um toque de muito amor e muito respeito acima de qualquer coisa. Humano para humano, mas hoje não é, na verdade, então não é nenhuma persona que você criou, né? Você conectou. É muito engraçado, né? Na mesma frase, o Gianni consegue sair da culatra no sentido assim, logo ele já disse, não, eu me conectei, eu não criei. Então é muito... Por que hoje você tem tanto sucesso nisso, né? Conectou com as suas raízes. Então, ter isso, esse personagem, tá conectado com o seu feminino. Isso é maravilhoso. E aí percebe que você também é um cara da ação, então é um cara que também tá conectado com o seu masculino. E hoje, né, assim, um cara, independente se ele é heterossexual ou homossexual, ele tá bem resolvido com a mulher da vida dele e com o homem da vida dele, né? Ele vai fazer a história dele e ele vai errar e acertar com isso. Então, e é isso que você tem feito. Isso, pra mim, com certeza... é um divisor de águas, e ter um convidado que hoje fala tão abertamente no sentido de tomar a vida como ela é, de tomar essa força das mulheres do seu sistema para poder criar algo que aproxima de outras mulheres. Isso é incrível. A única coisa que eu falo, que eu trago hoje, né? Isso é o constelador falando. Cuida para junto com essas mulheres que você aproximar mulheres e afastar os homens. Porque talvez no seu sistema as mulheres afastem os homens por elas serem justamente essa mulher. Então, assim, o Jean aproxima as mulheres com seus recursos e o Jean, no seu masculino, aproxima os homens e traz ainda mais força e mais sucesso. Bom. Isso é algo que, tipo, isso é o constelador falando, né? Não, que é a percepção. Mas no último atendimento que a gente fez, recebo. É a percepção que eu trago, porque você transita o tempo todo, né? Tem um desejo de ter todos, das pessoas, de conexão, e aí vem uma coisa nesse sentido. Muitas vezes é esse nosso... porque junto, debaixo de uma cachoeira do nosso sistema, a gente não separa o que é água limpa e o que é água suja. Então, pra mulher fazer esse joguinho é maravilhoso, mas pra mulher se aproximar, ou permitir que o homem aproxima, talvez não seja tão fácil. Sim. Então, aí a gente se torna um pouco mais feminino. Então, como eu entendo desse rolê, a Júlia é bem igual. A gente era filhinha da mamãe também? Porque a gente é filhinha da mamãe. E a que rala com o papai. Então, mas acho que no penúltimo atendimento, eu e o Jean, a gente conseguiu olhar para alguma coisa também. Sim. E fez muito sentido para ele. Você estava lançando um projeto seu também, né? Cara, uma das conexões que a gente fez foi sobre isso, né? Sobre o papai. E... como eu falei pra você, o Rafa é um cara que me inspira há muitos anos. Talvez ele não saiba da tamanha importância nessa fase sistêmica. Ali quando eu fiz a imersão no método CIS, depois fiz formação em coaching, por um tempo eu trabalhei,
durante um ano, né, em clínica, aplicando, desenvolvendo, e eu entendi que aquele momento de desenvolver pessoas, eu estava me desenvolvendo. Uau. Sabe? E era para mim. Era pra mim. Toda dor que chegava Deu no consultório é pra gente. É muito perigoso falar isso, nós como ajudantes de pessoas, mas como os nossos clientes nos traz as nossas questões, né? O quanto as pessoas também estão a serviço. Por isso que é tão difícil. Eu falo muito isso pro Léo, sabe, sutil, né? Que ele como ajudante de pessoa, por mais que ele perceba que aquilo atue nele de alguma maneira, naquele momento a gente se esvazia, né? Você tem que se esvaziar, depois você junta seus cacos e vai ver o que dá. Mas ali no ajudar, eu acho que é muito sutil essa vem, experiência. Né? É o que te traz, né? É o que te conecta, é o que te move. E você tinha contado, conta pra nós, assim, como é que é essa experiência, principalmente, eu acho que hoje atender um cara como o Jean Luca, que é tão expressivo, que se comunica tão bem, que nem se fala como o corpo dele se comunica, né? Porque ele deu uma aula pra nós de como ele conseguiu criar as ferramentas pra atrair. Como que tu fez hoje, Léo, pra poder chegar no essencial? Do Jean, no caso? Não sem expor as questões, qual foi a ferramenta que você teve que usar nesse contexto para poder chegar no essencial? Cara, quando o Jean me procurou, fazia tempo que eu queria também conectar com ele, e um dia eu tava treinando lá na academia, ele, no nada, assim, ele veio, preciso marcar uma liberação contigo. Eu nem sabia que ele me conhecia. E aquela questão de conexão, de energia, exatamente. Ele pegou, foi no consultório, trouxe uma dor que ele tava no física, né? Como sempre começa assim, né? Quem não sabe, eu sou terapeuta manual, né? Só para explicar. E quando ele me trouxe isso, eu deixei ele falar. Igual ele nem tá falando, né? Ele foi falando do coach. Ele me indagava para ver que ele arrancava de mim também. Eu consegui me esvaziar um pouco. Ainda estava começando naquela época, né? Intermediário. Mas eu pesquei sobre isso, sobre ele estava querendo lançar você estava para pré-lançar um curso, né? Um curso que um perpétuo. E ele estava ali naquela decisão que ele precisava no outro dia fazer isso. E que engraçado, né? Quanto tempo você também demorou para lançar? Então é por isso da conexão, é a mesma dor, que é o que eu sempre falo, Jean, trazendo algo que te somava também. Exatamente, foi o que ele me trouxe, e eu também, só que não sei se foi no intervalo do nosso treinamento do Prosperidade Consciente, onde já tinha olhado também para umas questões minhas, da faísca. Já me conectei logo com a faísca. Esse poço de energia que ele tem, né, de gasolina. Eu olhei pra cara dele, você com toda essa energia que trouxe, com tudo que você já move, você tava com ansiedade de só estralar o dedo. Ele fazia isso. Eu falei, cara, é isso? Foi o foguinho que faltava da fogueira. Daí, na hora que eu questionei, perguntei, indaguei com ele, e aí, como é que tá lá? Como é que tá lá na relação com, né? Pra não, sim, enfim. Fica tranquilo. Ele, né? Daí já caiu uma lágrima e... Aí você se conectou que você já conhecia essa dor. Eu já conhecia essa história. Você também já foi por eu disso. Alguém já fez isso contigo. E eu estava precisando também daquela faísca naquele momento. Então uma coisa se conectou à outra. E eu pude te ajudar também naquele momento, né? E você também me retribuiu. Tanto que sempre retorna. Hoje é meu cliente também. Super recomendo, tá, gente? Eu também recomendo. Fico feliz. Tenho o privilégio de atender ele, mas foi nesse sentido mesmo, no sentido que faltava faísca para ele. E na hora que eu trouxe para ele, na hora que a gente trouxe o essencial para ele, caiu a ficha. Uau. Tanto que tem até um vídeo ele falando no final ali que ele ficou, não é só um atendimento. Pensando nisso que o Léo trouxe para nós, né, que é de lançar algo que, principalmente no mercado digital, que hoje é o que você falou, é uma sociedade que nos também obriga a estar lançando algo no mundo digital. O que você vê hoje, nego, como diferencial do seu produto, daquilo que você entrega, disso tudo que tem no mercado? Porque eu imagino que, como tem o nosso canal aqui, tem vários outros que falam de várias outras coisas, mas se perguntar para mim hoje o meu para quê, o meu diferencial, eu sei hoje o que você, Jean, sabe, depois dessa aula que você deu de pertencimento, de permissão, de poder. E eu acho que, principalmente hoje, a gente trouxe uma questão de inclusão e não de afastamento do masculino. O que você diz hoje que é o diferencial do Jean? Cara, começo pontuando assim, ó. As pessoas me perguntam, Jean, qual que é a tua referência na dança? O que você se inspira, você se espelha e tal?
E eu falo para elas, cara, a minha inspiração são histórias contadas. São pessoas. Quando a gente fala de pessoas, emoções, sentimentos, né? Então, hoje o meu diferencial é porque eu lido com pessoas. Maravilhoso. Não é simplesmente eu nunca tive vontade de fazer um curso no online onde eu entregasse um tutorial de coreografia. Aprenda a dançar em casa essa coreografia aí. Nunca tive esse tesão, sabe? Por mais comercial que fosse. Por mais comercial que fosse. A minha vontade era o quê? Rafa, tá preparada? Vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Eu tô contigo. Eu tô ensinando a mão pra você. Vamos nessa comigo? Fechou. O cara tá falando comigo. Tá entendendo? É essa conexão. Por quê? Porque de trás de qualquer telinha aqui, seja no telefone lá, existe uma pessoa te olhando, te assistindo. E aquela pessoa faz a diferença. Entendeu? Ótimo. Ô, Léo, e sempre quando surge uma palavra, né, tão forte como essa, eu gosto de trazer frases de Bert Hellinger que o Léo adora, por causa dessas minhas vivências estudando. E Bert nos ensina, Jean, que quando a gente fica com a pessoa e não com a moral, a gente ficou com o todo. E essa resposta que você trouxe é mais uma certeza que se isso for do íntimo do coração do Jean e da alma do Jean, é um sucesso. Porque quando a gente aperta a mão da pessoa, a gente não sabe o que custou para aquela pessoa estar aqui, o destino que trouxe ela até aqui. Nós estamos ficando com a pessoa. E a pessoa, a gente fica com isso tudo. Com tudo. Léo, que ela compõe. que incrível isso, porque essa semana eu ainda olhei muito para questões como essa, onde o tempo inteiro no nosso sistema, e nós como ajudantes de pessoas, temos que estar olhando para ficar com as pessoas e não com as histórias ou as narrativas que as nossas crenças nos diz. Isso no nosso sistema. Você imagina hoje, dentro desse conteúdo do amplo, que é o Gianluca, ele disse que fica com as pessoas e ele não sabe quem está ali atrás. Quantas pessoas estão, quem está, e ele está ficando com as pessoas. Então isso é deixar totalmente a moral de lado, do que aquela pessoa fez até chegar ali para dançar com você. E isso é uma regra que todos os treinamentos que eu dou ali no consultório, o Léo que já participou de alguns, eu falo, nós ajudantes de pessoas, quando a gente fica com as pessoas e não com a moral daquela pessoa, daquela situação, ou do destino daquela pessoa, ou do que envolve aquela pessoa, a gente ficou com o essencial, a gente ficou com o todo. Essa é a regra número 1. Perfeito, né? E sucesso. E sucesso. Então é isso, cara. Hoje o meu diferencial é esse. Porque se falar que grana, vou estar mentindo. Sim. Hipocrisia. Claro que sim. Grana, ela compra muita coisa. Sim. Te compra conforto. Só que acima disso existe um propósito na minha vida. Que é muito forte. Quer ajudar, quer servir. Eu tenho prazer, me dá tesão em ver a pessoa falar assim, que eu ouço com muita frequência. Cara, fiz a tua aula e queria te falar. Eu vim numa sequência de depressão, de ansiedade, e com a tua aula eu tô me curando. E eu falo, você tá se curando porque você tomou uma palavra na tua vida. Não é a minha aula, mas você decidiu sair de onde você estava. Então é decisão. Mas que bom que eu sirvo de instrumento, sou uma ferramenta de transformação. Então, a minha jornada é essa. O que me alimenta hoje é isso. E assim, não estou falando por vanglória, sabe? Mas é ouvir as pessoas assim, olhar pro rosto dela. Eu faço muito meme hoje no meu Instagram. Só que os memes que eu crio com as minhas alunas, de aproximar o rosto, de aproximar o corpo, não é mostrando que ela tá errando. É mostrando que mesmo ela errando, Tá leve. ela tá leve. Isso eu percebo, assim, é rico isso. Deixa eu agregar algo pro Jean, que eu senti muito aqui. Quando a gente estava chegando, que vem da fala dele do servir, que hoje ele sabe qual que é o propósito dele. Pouco antes de você chegar, a gente estava conversando ali com o rapaz aqui, né, do local. E o Jean abertamente falou isso. Seu pai é o quê mesmo? O pai é pastor de igreja evangélica. E ele serve as pessoas? Serve. Ele julga as pessoas para servir? Não. Então dá para saber de onde que ele aprendeu a servir. É o que eu falei, né? A gente, ele tá o tempo inteiro de forma oculta
honrando esse papai. Sim. Tipo, eu faço o personagem da mamãe, mas eu recebo todo mundo porque o meu papai recebe. Sim. Eu tomo todo mundo porque é assim que eu recebo. É assim que você recebeu. E trago outra coisa agora, né? Tirando um pouco dessa questão sistêmica e também lições que eu aprendo no dia a dia. Principalmente a gente fala muito de prosperidade, né? Exato. Jean, e você falou algo que é muito próspero. Porque existe a diferença entre vitória e triunfo. E eu já te expliquei sobre isso, Léo. Talvez eu nunca tenha falado isso pro Jean, ele nunca tenha escutado eu falar. Mas a vitória, ela é justamente isso, ela é comemorada todos os dias. E o triunfo é só aquele final. E aí, num dos cursos, eu um dia aprendi com um dos meus professores, ele perguntando para nós como turma, se a gente ficava com a vitória ou com o triunfo. E todo mundo, na maioria esmagadora, fica com o triunfo. E aí ele me trouxe essa percepção que é, quando a gente fica com o triunfo, que é esse reconhecimento final, a gente esquece de celebrar as vitórias. Sim. E aí, na sua frase anterior, me trouxe algo muito interessante, sabe, Léo? Porque dinheiro nos traz recursos e nos traz liberdade. Para hoje nós estarmos aqui fazendo um ao vivo esse horário ou gravando como a gente está gravando, porque a gente tem liberdade, porque a gente tem condição para isso. Talvez anos atrás a gente não teria. Exatamente. Então o Jean trouxe muito claro que a moeda de troca dele, primeiro, do jeito dele, do mundo adulto, é o dinheiro. Tem uma moeda de troca. Depois é muito consequência desse reconhecimento. Porque muita coisa acontece, Jean, e acontece de uma forma que a gente aprendeu, talvez que seja errado ou certo, eu não sei, eu não vou julgar, mas onde o reconhecimento acaba sendo prioridade e não a moeda de troca dos adultos, que é se você entregar algo, você recebe algo. Porque muitas das vezes aquela pessoa que está recebendo só reconhecimento lá no seu trabalho, ela está procurando um reconhecimento aqui no seu sistema. Sim. Opa, então tem alguém oculto aqui, tem alguém excluído aqui. Então a gente trazer esse olhar, como você trouxe, cara, é importante também a gente falar, porque a gente fala de prosperidade. Tem cara de dinheiro. É dinheiro, é uma energia. Sim, e o dinheiro, quando tem um para quê, ele vem e flui. Naturalmente. E aí a gente tá mais livre para servir, para ajudar, para alegrar, para trazer saúde, que é o que você traz hoje. Ficou claro para mim o quanto você traz saúde para as pessoas. Sim. Não só física, como a gente fala no nosso canal, saúde por completo. Física, emocional, espiritual. Cara, hoje a dança é engraçado que eu sempre tive um paralelo, né? Personal, dança. E eu nunca gostei das pessoas apontarem pra mim que, cara, ele é um professor de dança, antigamente. Eu falo, não, eu sou personal trainer, eu dou aula de dança. Onde vinha a maior receita e tal. Mas eu não... E, cara, isso demorou um tempo pra eu começar a falar, aí, o que você ama, cara? O que você ama fazer? O que você entrega com excelência? O que você faz que ninguém faz? A dança. Bem, uma construção, tudo tem o seu tempo, tem a maturidade, porque maturidade não é idade, irmão, maturidade é decisão. Vivência, né? É vivência. Experiência. Então, e hoje, cara, eu carrego hoje esse lance sou professor de dança com muito tesão. Muito. Então, um toque que você dá para essas pessoas que hoje atuam, que eu já vi você até respondendo caixinha de perguntas sobre isso, né, Jean? As pessoas que atuam em uma atividade e que paralelamente também é apaixonado e atua com a dança, é que precisou desse tempo internamente e depois de forma externamente você ter recursos suficientes para dizer assim, não, hoje o primeiro é o professor Jean Lucas de dança e arte, né, que é o que você faz, e depois as outras receitas, vamos dizer assim. Eu vou pegar um gancho que você mesmo ressaltou, me ensinou que eu deveria ter mais, como a gente está falando de tempo, a coragem, irmão. A coragem. Porque você precisa confiar. Se expor. Se expor. Cara, Foi quando você vai se passar expor. por isso? Vai. Mas vai chegar. Vai abrir mão? É o pêndulo, entendeu? Você tá na ponta do pêndulo e não pensa que você vai pular, você vai pular. Não tem... Vai. Se você pode se jogar... É como se dependesse de alguém. Um personal trainer vai. E aí, você vai fazer dieta e o treino? Tá bom, vou fazer. Você não tem controle da pessoa em casa. Aí você fala, você fica na dúvida. Mas é uma consequência dela, irmão. Agora, ei, vai fazer?
vai se jogar de cabeça, porque daqui a 30 dias você tem que ter um protocolo aqui, ó, tem que bater isso aqui, ó. E aí? Irmão, tem um final, tem um destino final. Não tá perdida. Nem o Uber aceita destino, ser pessoa sem destino. É verdade. Tá entendendo? Ou a gente toma a vida como ela é. O que a gente fala de trazer tudo, que eu aprendi muito nos seus treinamentos, também eu tava ou ser terapeuta, sou terapeuta manual ou personal, ele também traz tudo isso com ele. Eu vejo ele atuando, a gente divide a sala ainda, ele ainda é personal trainer também. É o que eu acabei de dizer, sabe? Tudo. Ele não exclui. Não exclui. É por isso que quando eu fiz a pergunta era numa sequência de ordem, porque hoje a questão que seja o reconhecimento ou a receita financeira dele vem da maior parte da dança, então se tornou o primeiro. Sim. Mas isso levou um tempo, mas ele precisou tomar uma decisão de se jogar para isso. Exato. Abrir mão de outras coisas. Eu entendi a resposta dele, mas não quer dizer que ele não se permite fazer, ou que esse professor que hoje tem ele como ídolo não pode fazer a mesma coisa. É um processo de transição, apesar de ser um processo muito corajoso. Assim como hoje eu sou terapeuta e empresário, eu também sou o personal e eu precisei passar pelo processo. Errei, acertei, mas hoje eu sou primeiro empresário, depois facilitador e depois personal. Para mim, hoje as receitas, vamos dizer que se equivalem, mas eu posso. Eu ainda consigo dar conta dessa demanda de forma leve e plena. Mas eu vou falar para vocês que o Coringa, realmente, para essa galera que tá ouvindo em casa e de repente quer prosperar dando aula de dança, porque é uma área que ela não está sendo explorada como deveria. Às vezes as pessoas me chamam meio de louco, mas irmão, eu não sou louco. Eu vou ser o primeiro a provar para muitos que isso prospera e muito. Por quê? Qual que é a minha intenção do meu produto hoje, do Gianluca? Né, que se tornou um brand, se tornou uma marca, o Gianluca hoje. Eu quero estar em todas as prateleiras possíveis, irmão. Eu quero estar na prateleira da farmácia, porque ela não é remédio, mas ela ajuda na cura. Eu quero estar na prateleira da terapia, porque não é terapia, mas é terapêutico. Eu quero estar na prateleira, de repente, da pessoa... Eu quero dançar para o meu marido em casa. Dança lá. Eu quero ser feliz. Tá lá, ó. Toma uma dosinha de cápsulazinha de felicidade. Mas por quê? Porque eu entendi que não é sobre o que eu quero passar. Hoje, o mal do professor ainda é o que eu quero passar na minha aula, a minha playlist. Não é a minha playlist. Estão 50 pessoas na aula. Eu não vou agradar todo mundo, tá tudo bem. Mas você tem que dar uma cápsulazinha para cada uma sair feliz, entendeu? E lembra, Léo, às vezes a gente vai dar essa cápsulazinha e talvez o cliente não vai conseguir levar. Não. E é isso que a gente toma disso tudo, sabe? Porque quando você fala tá na prateleira, às vezes só tá na prateleira e ninguém leva. Ninguém leva. E a gente ter essa coragem é muito complexo, mas para mim é um ato de gratidão com tudo que o meu sistema passou. Porque é o que exatamente eu sinto. Não tem como, não me exclua, isso eu não posso, ou isso você não pode. Não, eu posso. Quem sabe você não consegue levar. E o que você está me trazendo é isso. Eu estou em todos os lugares. Eu não sei quem vai levar, mas eu estou. Cada um só... às vezes eu só consigo tomar meia pílula dessa aula toda hoje. Hoje eu consigo meia. Lá na farmácia talvez ele pegue a caixa inteira. Então assim, isso você sabe o que eu chamo de estar disponível, Léo. E principalmente... botar a serviço tudo que você tem. Você está disponível em todas as abas, que é o que a gente fala Viva por inteiro. Hoje a gente atua na ponta física, na ponta emocional e espiritual. A gente atua com as nossas ferramentas. Você com a sua, eu com a minha, ele com a dele. A gente atua em todas essas. Mas o que a pessoa vai conseguir levar disso, aí é outra história. Isso não cabe a nós. Não, você vai tomar 100% da cápsula. Isso não. Mas está lá disponível. Você leva o que você pode. Dentro das constelações, a gente fala assim, chegou uma pessoa com um tema, a gente entrega o essencial. Só que às vezes ela não consegue levar tudo. Mas se ela levar um pouquinho ali, que foi o essencial para ela, tá tudo. Se amanhã ela voltar e olhar para a mesma situação, não é a mesma pessoa que está olhando, porque ela já olhou um pouquinho ontem. Sim. Talvez ela venha e tome mais um pouquinho. Então, eu acho que essa resiliência é muito rica, é muito troca. Você conseguiu falar isso para mim hoje, que você deixa disponível para eles levarem todos os dias um pouquinho e todos os públicos.
essa tal resiliência é algo que eu adotei muito na minha vida, assim, sabe? Como devo me portar em cada ambiente. Né? Isso é muito importante, eu acho isso, porque começa pelo professor de dança, né? Ao mesmo tempo que eu tenho 3 P's de aplicação para o meu aluno, eu tenho 3 P's de aplicação para também o professor, que é produto, praça e a propaganda. Como você se vende, né? Onde você está atuando, para quem você está entregando. Cara, é muito amplo, porque imagina você numa sala da Wave, a sala está lotada. Como que eu vou entregar uma cápsula 100% para todo mundo? E não cabe a mim estar julgando se ela vai tomar 100, 50, 10, 5. Ó, eu estou disponibilizando. Quer? Não quer? Tá tudo bem. É sobre isso. É sobre isso, é. E Foi acabou. que o Rafa ilustrou ali. Depois que você virou essa chave... Não acabou, gente. Acabou. Então, pra mim, até essa história do personal, você vai fazer isso, tá aqui, eu tô te entregando. Tô te entregando. Eu tô te entregando. Tô disponibilizando isso. E eu tô aqui com você. Dentro das constelações, eu ainda vou olhar com você com muito respeito. Mas você vai levar aquilo que você suporta. O que você suporta. E, cara, isso é um teste para nós que servimos a vida e ajudante de pessoas. Porque se tem algo que a gente internamente quer é salvar que o outro saia daquilo. Sim. E principalmente o Salvador tem essa questão... Arrancado com levar da gente melhor ainda, a gente vira o herói. Então, assim, o quanto isso atua forte em nós, né? O quanto esse sacrifício a gente aprendeu. Eu fico pensando numa casa de família cristã, ou de educação onde as coisas é assim que funciona. Atuam com muito mais força tudo isso. Exato. Eu acabei de viralizar um conteúdo, cheguei no podcast e comecei a conversar no Instagram. Tem alguns dias que eu postei um conteúdo de evangélica pode dançar, pode fazer aula de dança, não sei o quê. Joguei o título e, cara, como a galera fala, deixei o pau quebrar, né? Porque tem advogado para tudo, né? E fiz vários preconceitos, vários conceitos, né? Fiz umas colocações minhas. Meu pai é pastor de igreja evangélica. Eu não sou evangélico, mas às vezes, domingo eu vou na igreja e eu vou na evangélica. E comuniquei, coloquei uma aluna lá que não é evangélica, mas citei no tópico lá, e começou todo mundo a julgar e não sei o quê, até me chamarem de Satanás. Tá tudo bem, é sobre a pessoa. Eu não vou abraçar, não vou receber, porque não é meu isso, entendeu? Então, quando se fala de religião, e eu falo de espiritualidade, porque é algo além, acima, eu estou falando de religião, de casa física, não, eu estou falando de espiritualidade. É o meu momento que eu chego em casa e coloco os meus joelhos no chão, e converso com Cristo, e falo, Deus, obrigado por esse dia. Eu tenho as minhas crenças, eu faço isso com frequência, sei do meu coração, sei do que eu entrego para as minhas alunas. E quando eu coloco isso sobre isso, você pode dançar? E vem um monte de gente falando, não pode, porque segundo não sei o que lá, fala aí, tem tanta coisa aí no mundo que existe um apelo, a galera precisando ser curada de muitas doenças, né? Doenças emocionais, doenças físicas, pessoas que estão roubando, pessoas que estão fazendo mal realmente para as pessoas. Por que vocês não enxergam para isso? Vocês querem falar de uma coisa que, cara, salva, permite. Muito engraçado, né, Jean? Eu vou te trazer algo legal. Rafael assim. Não escapa nada, não é, né? O Jean disse que viralizou algo que é o evangélico dançando, né? A gente diz aqui no Viva por Inteiro que a gente é a soma do papai e da mamãe. Se é o papai e a mamãe, o papai é evangelho, né? Então ele tá dançando. O evangelho em você dança. Então, pro Jean-Luca, pro professor Jean-Luca, a parte cristã dele dança. Foi por isso que ele ficou puto. Entendeu? Ele disse pra mim que não ficou puto, mas ele ficou Mas aí você percebe que a parte cristã dele dança. E se permite. A parte que ele se conecta com Deus dança. E essa parte vem dessa origem de um cara que é muito mais rígido. Mas hoje, dentro de um pacotinho de destino, o Jean pode ser mais solto porque outros foram muito rígidos.
outros foram muito presos. Então hoje não é só um apelo de liberdade, é uma permissão. Uma permissão? Então por isso que tem tanta força esse produto, porque de forma inconsciente ou consciente, você trouxe muito. Eu nem conheço a sua história, estou conhecendo hoje nesse sentido, né, Jean? Mas é o tempo inteiro, tá muito trançado a sua história de vida com isso tudo. Você lança e bomba no mundo, e o mundo é o pai, uma questão que atinge o pai. Sim. E as pessoas pensam assim, por que ele fez isso? Talvez nem ele sabe, mas é como se assim, sabe, olha, assim eu tô honrando o meu sistema. Assim eu tô dando luz para aquele cara lá, que não pôde. Não sei como é que tá nosso tempo, tem as perguntas lá ainda, mas eu queria só pontuar para você aqui rapidinho. A minha história para tu entender agora e tu... enfim, acabou a bateria aqui. Mas a minha história para tu entender. Meus pais se separaram quando eu ainda era um bebê praticamente, não tinha nenhum ano. O elo rompeu, que eu falei. E aí fui criado pela minha avó, mãe da minha mãe. Então passei a vida inteira com ela, né, do crescimento. Tô a Balneário há 7 anos, 6 anos ela veio a falecer. Foi onde eu rompi o elo com a vovó e vim para Balneário realmente. Quando minha avó faleceu foi um baque porque ela teve câncer, foi diagnosticado, eu estava indo para São Paulo dar aula e eu fiquei sabendo no voo, fui daqui a São Paulo chorando, não sei o que, desesperado, e eu tinha que voltar para casa e os filhos deram resposta para ela que ela não tinha nada. E eu tinha que olhar para a cara da minha avó dentro de casa, sabendo que ela tinha doença. Então eu tive que ser muito forte. Mas ok, voltei para casa, segui forte. Mas na mesma semana ela foi ao médico, e o médico não tem como não dar o laudo real para ela, falou na cara dela. Enfim, foram 3 meses de hospital, minha avó veio a falecer, deu metástase e tal. Olha que lindo isso, né? O Jean falou de destino. Você percebe, Léo, que o tempo inteiro a vida mostrou que tinha um destino final? Sim. E aí o bicho me fala o tempo todo que não, eu construo um destino. Eu sempre falo e eu aproveito das oportunidades aqui para explicar e ensinar pro Léo na prática o que é isso. Então a sua história te dá muito poder por isso de tempo todo. Você falou aqui já na nossa entrevista, até o Uber sabe o destino final. Da onde vem esse aprendizado? Eu sei onde era o destino final. E tinha um destino final para a pessoa que eu mais amava. Então isso te gera muita força. Isso. E desde pequeno eu tive um elo rompido com os pais, né? Não tive uma proximidade, meus pais eram novos e tal. Eu cresci com uma avó que era muito matriarca, assim, tipo, não. Então eu cresci um pouco afastado dos pais. Mas uma história que me marca muito, e por isso que tem, por que a mulher? Né? Tem uma jornada de chamar a atenção da mamãe quando eu ainda era criança e não ter atenção dada, e crescer em buscar um meio de veículo que chamasse a atenção de mulher, ainda pela mulher. Que ser o remédio para a mulher, que você falou ali hoje, que a dança é um remédio para esse sistema. Então tem uma construção. E quando minha avó faleceu, para a gente finalizar, as últimas fases da minha avó no hospital, ela teve uma fístula vaginal. Minha avó fazia fezes pela vagina. Então isso, nós tínhamos que limpar ela. Foi algo que me marcou bastante. Pelo cuidado. Aqui a gente zera o julgamento. Tudo que você falou hoje, você está trazendo no final agora uma confirmação daquilo que você coloca no seu dia a dia é a sua verdade. Coloca a serviço. Porque você falou de um destino, tem um destino. Você falou de entrar e você pertence, eu te aceito do jeito que você é. Cara, um pequeno fazer isso, humildemente diante de uma grande como você fez, sem julgamento, é muito complexo e você conseguiu. Então qualquer pessoa que entrar ali, ela pode ter o que for, você vai entrar e você pertence. Então é muito rico essa troca e agora faz mais sentido. Eu sempre falei pro Léo, quando ele falou em convidar você vai trazer alguém que tem muita história, alguém que tem muita força, que não tem como ser raso. Hoje ele ainda me mandou as perguntas e eu falei, olha, você ainda acredita que o Jean só vai falar dessas coisas? Esse cara não é raso. Porque a pessoa que é potente, Jean, ela passou por uma história que tornou ela potente. E se você acompanhar os títulos do nosso Viva por Inteiro, que bom que você é o nosso convidado hoje. Porque hoje você trouxe muito do que a gente fala aqui todos os dias. Foi pra mim incrível. É por isso que eu sempre fiz de tudo para que esse encontro acontecesse também. Mas encerre ali o seu comentário ali sobre isso pra gente.
ele encerrou, no ele sentido encerrou? de Tá. a força de onde ele A trouxe, força do dele destino, e da onde começou o paraquê dele, a mudança de chave dele. Ai, Jean, assim, ó, hoje que isso fique gravado, cara. A pessoa que se colocou naquele lugar que você colocou, é o que eu falei, suporta qualquer desafio. Tipo, sem medo de fracassar. Sim. Porque quando a gente ama, a gente se sente um puto de um fracassado, né, cara? Naquela hora ali, eu imagino assim, meu, isso eu não dei conta. E pra gente finalizar, cara, até uma coisa que é muito forte pra mim, assim, na semana que ela veio a falecer, eu fiquei com ela domingo pra segunda-feira voltei pra Balneário. E aí ela, beleza, eu tava na UTI já, no ambiente mais isolado. Aí minha mãe chegou e ela falou, cadê o Jean? O Jean, minha mãe falou, o Jean foi para Balneário, que ele vai viajar que era próximo do carnaval. Ele vai para Porto Seguro, que ele tem dança lá, não sei o que. Ela olhou para ela e falou assim, ele não vai. Ele vai vir me ver. Não, mãe. Ele comprou passagem, tá com passagem comprada, já ele embarca sexta-feira, depois ele chegar, ele vem ver a senhora. Ele vai vir me ver. Ok. Na sexta-feira eu embarcava. Sexta-feira, peguei o meu carro, emprestei para um aluno meu de personal, falei, me leva até o aeroporto, depois pode ficar com o carro, não sei o que, tudo bem. Cheguei no aeroporto, entreguei o ticket, a pessoa olhou e falou assim, cara, teu voo é para daqui a 2 meses, não é hoje. Falei, que absurdo, tá ficando louco, dá aqui esse ticket. Falei, mentira, cara, comprei um voo 2 meses, nada, da onde isso? Não existia, como é que eu ia comprar é carnaval, cara, data pontual. Falei, não, vai ficar assim, eu vou comprar para outro dia, vou comprar hoje. Paguei 3 vezes mais caro, mas eu tava namorandinho na época, tava com um menino lá. Eu preciso ver essa menina. Minha avó lá. Fui lá, comprei passagem, parcelei até Jesus voltar na terra. E beleza, vou embarcar no sábado, isso é na sexta, sábado de manhã, de novo. Chamei meu amigo e falei, me busca aqui porque não deu certo. Ok, sabadão, sol, coisa mais linda. Desci no aeroporto, não sei o que, uma fila gigantesca. Rafa, fila gigantesca. Sol. Léo vai com a Latam, Rafa vai com a Azul, o Gol não desceu, não sei o que, pra onde você vai? Vou a Porto Seguro. Cara, só tem voo pra você amanhã. Hoje não tem voo. Como não tem voo? Como é que não desceu o sol? Cara, não conseguiu, a aeronave não conseguiu pousar. Não é possível, cara. Comprei ontem aqui. Não sei. Então tá bom, então me dá um hotel, porque eu não vou bancar de otário aqui também. Tá bom, onde você tá? Balneário, não sei o que, me deram um hotel. Fui pro hotel. Falei, vou ficar um diazinho no hotel aqui de boa, né? Dei use. Fui pro quarto, dei uma cochilada. Sonhei com a minha avó. Acordei assustado, falei, meu Deus do céu. Botei o óculos no rosto, meu óculos espatifou na minha cara. Quebrou todo. A perna do óculos, falei, que coisa louca. Vou treinar. Cheguei na treinar o sábado, a academia tá aberta, irmão. Cheguei na wave fechada. Falei, que é isso? É hoje. Voltei pro hotel. Sentei na piscina. Não deu 5 minutos. Grupo do WhatsApp chamando. Jean, só avisando que a Dona Maria acaba de nos deixar. Putz. Se eu fosse viajar, se tivesse embarcado, não conseguiria me despedir dela. Todo aquele momento físico dela ali. Então eu peguei o carro, não sei como eu cheguei em Joinville, eles queriam levar o corpo já, e algumas vezes subiram, não espera, tá chegando. Aí cheguei, consegui ver ela pela última vez e foi isso. Então a minha mensagem final aqui é, cara, tudo tem um porquê. Eu hoje vou eu na verdade deixo, né, o que hoje você tem entregado. Em homenagem a essa vovó, esse hoje o paraquê. O paraquê seu é esse. Você entrega ela na forma de servir a vida, porque eu imagino que foi com ela que você também aprendeu e o quanto você foi servido. Isso pra mim é lindo. E que você possa estar cada vez mais no teu lugar, Jean, e fazendo isso da melhor maneira possível e levando ela adiante. Porque respeitar destino como esse, para mim, com certeza, sempre foi uma das partes mais desafiantes, também por causa da minha história.
Mas quando a gente toma essa história como ela é, como você tomou, vendo e tomando essa história, ela nos torna uma força e faz a gente levar ela adiante. Então, se eu sempre falo isso pro Léo, de um elo rompido nesse sentido, de uma despedida difícil, é que quando você for celebrar algo, Jean, é nós. Sim. Em mim, ela também celebra. Sim. Em mim, ela também alcança todas essas pessoas. Em mim, ela é vista por todas vocês. Não só ela, mas todas as histórias que você contou aqui hoje, Jean, são vistas. E hoje está explicado porque tantas mulheres e tantas pessoas, inclusive nós, nos conectamos com você. Por quê ou por quem você é muitos. Então, quando a gente é muitos, a gente é inteiro. E se faltar alguém, chama o Léo, chama o Rafa, que a gente dá jeito. Mas é isso. Quero agradecer a sua presença e a sua história. Eu sabia que ia ser incrível você contar aqui para nós e para o nosso canal, trazer a tua história, um pouco da tua história, da tua essência. E se encaixa, né, com o que a gente trabalha aqui, né, todos os dias. Olha, eu acho que viver por inteiro é isso. Uma que, por mais que a gente tenha roteiro, você vê que nada sai como a gente tem um roteiro, né? E eu falo que se expor da forma como você se expõe, mostra que você hoje pode. Que você se permitiu. Então, você se permitiu, você é empoderado e você se sente pertencente. É impossível você não entregar tudo isso. Então, seu produto, com certeza, é um sucesso. E é aquilo que eu falo pro Léo, não tem como o nosso Viva por Inteiro também não ser um sucesso, uma oportunidade de levar histórias reais. Lindo demais. De pessoas reais. Onde uma oportunidade, um convidado tão amplo como você nos dá a possibilidade, Léo, de mostrar na prática, o tempo todo, as ordens, o pertencimento e o equilíbrio atuando em nós. As ordens da vida. Muito obrigado. Ajuda também, né? Não, eu que agradeço a vocês. Agradeço demais. Volto a falar que vocês são pessoas que são referência para mim, pessoas que eu admiro muito como profissional, como pessoa. Rafa, que eu conheço um pouco mais tempo, eu sempre fui um cara muito de observar, eu sou muito observador, então eu analiso muita coisa, então tem uma base de referência muito grande em cima disso. Eu tenho uma frase que me vem na cabeça agora sobre inteligência e sabedoria, né? A inteligência é você saber que o tomate é uma fruta e a sabedoria é você não colocá-lo na salada de fruta. Então todo conhecimento ele tem que ser aplicado, cara. Senão ele não vai transbordar. Senão vai ser um conhecimento de egoísmo, egocentrismo, sabe? Quando você embute, ele fala, eu sou. Não, vou transbordar. Compartilhar. Vou compartilhar. Obrigado. Foi maravilhoso, gente. Mais um dia. Obrigado, Léo. Obrigado, Gé. Obrigado, Foi um prazer. Isso aí. É isso.